Boa noite, todo mundo. Muito bem-vindos aqui ao Zoom da Escrevedeira. Eu sou a Noemi Jaffe, sou escritora, sou também uma das diretoras da Escrevedeira. E hoje a gente tem a alegria de fazer o lançamento da segunda edição do livro da Cris Martes, que é A Origem da Água. Antes, eu queria só falar um pouquinho para vocês sobre a Escrevedeira. A Escrevedeira é um centro cultural literário, todo voltado para o ensino e promoção da escrita e da literatura. A gente tem vários cursos sobre esses dois temas e a nossa programação de cursos muda a cada mês. Então, eu gostaria de convidar todos vocês a conhecerem o nosso site e, se possível, assinarem a nossa newsletter para receberem essa programação todos os meses. Então, vou apresentar para vocês os participantes dessa conversa. Eu ia falar dessa mesa, mas não tem mesa aqui. Que somos eu, Noemi Jaffe, a Cris Martes e o Edmilson Pereira. A Cris é socióloga, até o ano retrasado ela era professora da GV aqui em São Paulo, de sociologia econômica e outras coisas também, como metodologia de pesquisa. Inclusive, ela tem vários livros dessa área já publicados, mas na área de ficção, para a qual ela decidiu se dedicar completamente, a ponto de ter, inclusive, largado a universidade. O primeiro livro dela, o primeiro romance, e como vocês podem ver, tão bem sucedido que já está na segunda edição, que é A Origem da Água. Além disso, ela tem também uma coluna na revista Pessoa, muito legal, em que ela escreve resenhas bem completas e complexas sobre livros que ela lê, e ela está escrevendo um livro novo que deve sair no final de 2022. O Edmilson Pereira é um poeta e ficcionista de Juiz de Fora, muito incrível. Convido vocês a conhecerem a obra dele, de poemas muito especiais, com uma voz bem particular no cenário da poesia brasileira, e também os últimos livros de ficção, que são Um Corpo à Deriva, que saiu pela Macondo, e O Ausente, que saiu pela Relicário. Ele também é professor na Faculdade de Letras da UFJF, que é a Faculdade de Juiz de Fora. Então, bem-vindos e vamos começar, vamos dar a partida. Bom, eu tenho o privilégio de ser professora de uma colega, né? Porque a Cris é uma escritora e é difícil dizer que eu sou professora dela, porque, na verdade, eu me considero colega dela mesmo, mas eu tenho o privilégio de partilhar com ela conversas e escutas e aprendizados toda semana. Já faz bastante tempo que a gente trabalha juntas, desde que ela era aluna do Vera Cruz, do curso de formação de escritores. Ao longo desse tempo, eu conheci um processo de evolução e de amadurecimento da escrita como poucas vezes eu testemunhei. Ela já escrevia bem há cerca de 5 anos, escrevia muito bem, mas o trabalho de dedicação, de perseverança e a inteligência da Cris fizeram com que a escrita dela se transformasse, se tornasse essa que vocês vão ler no livro A Origem da Água. Eu diria que é uma escrita muito séria, muito precisa, né, Edmilson? E, apesar de ser comovente, ela em nenhum momento extrapola nem sentimentaliza. É como se você chorasse com aquilo que você lê, mas um choro daquela lágrima que fica só no canto do olho, assim, quando o olho mareja e a lágrima não cai.
né? Porque é uma emoção sempre contida e é impressionante a precisão das escolhas semânticas da Cris e mesmo assim um fluxo narrativo muito prazeroso e corrente. Então, queria começar perguntando para você, Cris, para você ter chegado a esse resultado, né, no livro A Origem da Água, que é uma adaptação livre, né, uma ficcionalização livre da vida da escritora Maura Lopes Cansado, que se internou também numa clínica psiquiátrica muito cedo, por própria decisão. Queria saber como que foi o processo de pesquisa e depois a transformação dessa pesquisa em texto literário. Bom, eu queria primeiro agradecer, Noemi, a escrevedeira, e você estar aqui hoje comigo. É um prazer, é uma honra. Edmilson, a mesma coisa, né? Um poeta que eu admiro muito, um trabalho incrível que ele faz, inclusive na faculdade, na universidade. E então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria também agradecer à Confraria do Vento, que é a minha editora e que me dá bastante apoio. E não podia deixar de falar sobre isso. Esse livro ele nasceu no Instituto Veracruz, que foi o primeiro programa de pós-graduação em escrita criativa do Brasil. O primeiro mestrado. Eu acho que tinha um programa de pós-graduação, não tem ainda no Rio Grande do Sul, mas esse eu acho que foi o primeiro mestrado, que não era um mestrado acadêmico, tinha um formato mais ligado aos cursos de escrita criativa norte-americanos. Então foram 2 anos e ali a gente tinha que desenvolver o projeto. E, por acaso, um professor sorteou entre os alunos vários autores para a gente conhecer e pesquisar sobre e tentar escrever alguma coisa que dialogasse com esse autor, e eu caí com a Maura Lopes Cansado. E eu sempre tive muita... eu sempre tive uma coisa muito afetuosa e de querer saber e conhecer o processo das pessoas que são denominadas loucas, né? Ou seja, que têm transtornos mentais graves, esquizofrenia ou coisas do gênero. E quando eu comecei a pesquisar sobre ela e percebi que ela tinha essa doença, e mesmo tendo essa doença ela escrevia, eu fiquei realmente encantada, né? Porque eu acho que se trata justamente de um segmento da população que é muito excluído. Eu acho que não conheço nenhum outro segmento tão excluído quanto, porque a exclusão é total. Ela é psíquica, ela é social, ela é no trabalho, ela se dá em quase todos os âmbitos, né, da esfera do ser de uma pessoa que sofre um transtorno mental grave como esse. E ela conseguir escrever e se expressar através da escrita, eu achei uma coisa incrível, porque você vê que em doenças tão sérias como essa, além da morbidade, tem vida, sabe? E a vida está ali latejando, e tem pulsão, e tem liberdade, tem criatividade. Então, eu realmente me encantei pela pessoa, pelo personagem. E depois, lendo as coisas que ela escreveu, eu fiquei também muito interessada, porque um livro, especialmente um conto que ela escreveu chamado Quadrado de Joana, eu achei incrível, me lembrou muito a Clarice Lispector, me faz lembrar também muito a Virginia Woolf, a maneira como eu leio a Virginia Woolf, né? Porque não leio eu não faço uma leitura de um autor muito complexo, como a Virginia Woolf, por exemplo, lendo linha a linha, palavra por palavra, são outras combinações sensoriais que aparecem ali na minha leitura. Então, eu achei que ela era uma grande escritora, poderia ter sido uma escritora maravilhosa, não for, né, mais ainda do que foi, não fosse a doença que a acometeu. E aí eu pensei em escrever alguma coisa que fizesse honra ao nome dela de escritora, que pudesse dialogar com a obra dela, e sabia muito bem que se tratava de uma coisa que era adaptada no seguinte sentido, né? É uma pessoa que viveu a sua vida mais madura nos anos 50 e 60. Então, dialogando com isso e com a literatura dela, eu tinha que fazer um romance não muito experimental e ousado. Eu tentei a ousadia mais para
alguns lados mais específicos, por exemplo, na estrutura, combinando, intercalando passado e presente, porque eu acho que um fluxo narrativo cronológico normal, linear, não faria sentido em função da doença dela. Mas, fora isso, por exemplo, os diálogos são diálogos que eu imputo dos anos 50 e 60, né? E muito daquilo que tem no livro em termos de expressão lírica, artística também. Então, eu acho que, só voltando à sua pergunta, eu acho que a pesquisa ela se deu não só em função da vida dela, mas da escrita, né? Da linguagem. Foi isso que eu tentei fazer. Fala, Edmilson. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria agradecer a Noemi e a Ana pela gentileza do convite. Eu sempre reputo uma coisa muito importante quando alguém te convida para falar de algo que é fundamental na sua vida, como é o caso da Ana, que é um primeiro livro. Há muitas maneiras da gente se referir às obras que a gente escreve. Não por acaso, muitas vezes a gente compara fazer um livro a ter um filho. Então é como se você chamasse hoje alguém para viver o seu filho que está sendo, né, colocado no mundo para caminhar com as próprias pernas. Então isso para mim me dá uma sensação de honra muito grande. Eu agradeço a Ana, agradeço a Noemi e a vocês que estão conosco hoje, né, para compartilhar um pouquinho das ideias a respeito de um livro que, pô, eu tenho tantas coisas para falar sobre o seu texto, Ana, tantas coisas. Você sabe do entusiasmo que eu tive na primeira conversa que nós tivemos. Depois acho que a gente pode até contar um pouco da história, de como foi o nosso contato, mas tão logo você me falou do livro, me enviou, eu sabia que estava diante de um tipo de texto, né, que tem um lugar muito específico no contexto da literatura brasileira contemporânea. E a questão vai ser quando é que uma quantidade grande de leitores da própria crítica vai atentar para isso. Então, no meu caso, como professor de literatura, eu fiz assim anotações sobre o seu texto que propõe análise semelhante àquelas que eu faço com os meus alunos em sala de aula. Então, até peço desculpa a vocês se eu for didático demais em alguns aspectos. Mas é porque é uma obra que ela te obriga, como leitor, a, de certo modo, a acionar vários campos de sentido para saber o lugar que esse livro está ocupando hoje, mas que com certeza vai ocupar mais à frente. Então, eu queria pontuar só algumas coisinhas de início e depois eu vou comentando a respeito. Prometo que não vou dar spoiler da história, né? Já tinha antecipado para a Noemi, mas eu acho que há uma série de questões muito interessantes. A primeira delas, eu acho que é o momento em que o livro da Ana sai. Seu livro foi publicado no ano passado, 2019. Nós estamos aí nessa crise toda da pandemia. O mercado literário brasileiro teve um arrefecimento, diminuiu o número de publicações, mas havia muita gente preparando livros e agora, nesse ano, muitos desses textos vieram a público. Muitos livros de ficção. É só a gente acompanhar o dia a dia, né? A newsletter das editoras, você tem já o fenômeno da pré-venda, que vai mostrando quantos livros estavam retidos que agora estão saindo. De primeiro momento, o que me chama a atenção é que a prosa brasileira hoje, claro, não é uma afirmação absoluta, é só uma observação de um fenômeno que está acontecendo. Mas a prosa brasileira hoje me parece que, por questões históricas, do nosso momento histórico, ela tem feito com que os autores, por vontade própria ou não, coloquem um tema-chave à frente do texto que vão escrever. Então, são os grandes temas sociais. Racismo, violência, ruptura familiar, né? Violência contra a mulher, de modo específico. Então, a impressão é que você tem um tema primeiro, um tema-chave. Esse tema, de algum modo, ele se encaixa num perfil editorial que vai publicar esses livros e depois ter um público esperando esses temas. Então, há uma espécie de empatia entre o autor, o texto, o editor e o público. É uma literatura empática. Não por acaso, quando a gente acompanha os depoimentos nas redes sociais, as pessoas falam muito em empatia. Eu me identifiquei com o personagem, eu me vi representado. Então, é uma literatura que representa um viés do romance ocidental que a gente conhece muito bem, que é um romance de uma literatura de caráter lírico-romântica somado a uma preocupação política de base realista. Essa receita ela é muito bem sucedida na literatura ocidental desde a segunda metade do século XIX. Daí nós temos obras fascinantes, né? Primo Basílio, no caso do Eça de Queiroz, na literatura portuguesa, uma certa parte da obra do Machado, com Dom Casmurro, por exemplo. A gente tem no século XX mesmo, né? Obras como a do Graciliano Ramos.
Então, é um viés literário muito rico. Claro, você vai encontrar obras excelentes, obras não tão expressivas, mas é o talento individual de cada autor que vai fazer essa diferença. Mas a estrutura dessa lógica narrativa está aí. E a gente tem alguns desvios, entre aspas, nesse cenário, né? Não por acaso a Noemi e a Ana já lembraram Clarice Lispector, né? Que eu acho que, por sorte, na literatura do Ocidente é um grande desvio que funda um outro terreno. Vem o Guimarães Rosa, estrutura uma outra lógica narrativa. A gente tem esquecido muito do Osman Lins, fez também um caminho muito próprio dentro da ficção brasileira. O Osman Lins tem que ser recuperado porque ele vai criar um território linguístico, narrativo, exclusivamente dele. O livro em si ele tem elementos, né, que são capazes de mobilizar esse leitor para uma leitura pausada, vagarosa, sem que o livro esteja na lista dos mais vendidos. Né? O livro, eu acho que ele não é feito para isso. Ele é um grande livro, justamente porque ele vai criar uma cultura interpretativa dos leitores que trabalharem com ele. E essa ideia de uma cultura de interpretação, esse processo ele é lento, porque é um livro que não tem uma receita dada. Ele traz uma nova perspectiva de escrita. E o leitor tem que ser, de certo modo, né? O leitor precisa aprender essa nova forma de escrita, de leitura, para ele poder se relacionar com o livro. Então, é um processo pedagógico mesmo, é um aprendizado. Né? Certos romances hoje, normalmente depois de um certo treino, você abre o primeiro e o segundo capítulo, você já deduz o final. Me faz lembrar até o Almeida Garré, né, lá na crise do romantismo e realismo português. Ele escreve o Viagem da Minha Terra e dá uma receita de romance de sucesso. Já tinha uma receita, né? E é curioso porque ele dá a receita do romance, exemplifica dentro do romance maior essa receita, e o que faz sucesso é o romance que ele queria criticar. A novelinha é Menina dos Roxinóis. O Viagem da Minha Terra, que é o grande romance, pouca gente leu. Então, isso mostra que é uma estrutura literária que envolve público, editoria, divulgação e autoria. E o livro da Ana, nesse aspecto, como é que a gente poderia dizer? Para usar uma certa metáfora, ele está caminhando ao lado desse processo todo, de mercado e de aceitação. Mas está caminhando. Tá? E há razões, né, que eu acredito que são justificativas para essa aceitação lenta, gradual, mas aprofundada da sua obra. E aí, no decorrer da nossa conversa aqui, aí até se vocês me permitirem, eu queria fazer umas análises de estilo e tema que tem no livro que eu acho que são fascinantes. Né? Então, a gente está diante de um grande livro que eu espero que vai ter uma vida longa, porque ele tem muito a oferecer aos leitores. Eu fico na primeira rodada, não é, Emília? Depois a gente volta. Tá? Não, faz uma pergunta, Edmilson. Eu tenho várias para a Ana. Então faz, Pois é. faz. Depois de ouvir essa aula, a gente só pode ficar aqui assim, Não, isso é bom de conversar, né? Ana, eu queria te perguntar uma coisa que para mim é crucial e que faz fruto das observações que eu anotei, de algumas delas. O porquê do título, A Origem da Água. Tá, antes eu só vou te dizer que realmente assim não seguiu esse percurso que você falou, né? Que chega até a premiação, mas eu recebi mensagens de pessoas que participaram de vários prêmios muito importantes e que disseram lamento. Eu fiz parte desse processo, torci por você, enfim, mas isso acontece e a gente não escreve para isso. Exato, né? Exato, né? Mas saiu uma reportagem na Folha, saiu no estado de Minas, saiu no estado de Cuiabá, não, na cidade de Cuiabá, Jornal de Cuiabá, não sei exatamente o nome, Rio Grande do Sul, saiu no listão da 451, saiu no listão da Rascunho. Eu acho que assim, estava até comentando outro dia como é importante não só você escrever, como divulgar o livro, né? Porque assim, esse processo é importante. E é cansativo, né? É um por um, assim, você vai tentando falar, chegar, mostrar, enfim. Eu já disse que eu faço qualquer coisa para divulgar meu livro, menos vender isso. Até aí, aí já está. Tem que ter uma especialidade de venda. Mas A Origem da Água, na verdade, esse livro ele tinha um título provisório que era MLC, uma biografia inventada.
Eu achei interessante a ideia da biografia inventada, porque é quase um paradoxo, né? Não existe uma biografia inventada. Uhum. E eu achei que era provocativo, mas aí eu achei que também ficaria muito colado a Maura Lopes Cansado, e eu queria escrever um livro que, obviamente, está se referindo a ela o tempo todo, mas que tivesse vida própria, né? Uhum. E eu acho que tem, assim, embora nessas reportagens e matérias que eu te falei de jornal sempre vinha referência a Maura Lopes Cansado, eu tenho consciência e certeza de que meu livro tem vida própria e que a personagem que é a Laura não é a Maura, embora seja uma sombra da Maura, ela é uma sombra altiva, Isso. ela tem vida própria. E a origem da água justamente vem do fato de que é um mistério, né? Ninguém sabe como a água veio Uhum. parar na Terra. Uhum. E eu tentei pensar nisso como uma certa analogia com relação à loucura, que a loucura é um mistério também. Ninguém sabe o que acontece com uma pessoa que, de repente, ela sofre sei lá, um transtorno, tem um surto psicótico, alguma coisa do gênero, né? É muito Exato. difícil entender o que acontece com essas pessoas, e eu acho que a gente não sabe nada sobre isso. É um processo totalmente desconhecido da medicina, da psiquiatria, e então eu acho que eu pensei isso, quer dizer, e no livro a água também faz parte, assim, está o tempo todo ali, né? A loucura é um fluxo incontido, como a água é. E tem várias passagens do livro onde a água tem um significado muito importante, especial, inclusive no primeiro, né? No primeiro capítulo, não, no segundo capítulo, onde a menininha ali, a Laura pequenininha, chega numa fonte, tenta com a mãozinha pegar a água e vai subindo para levar a água por uma escada e não consegue, né? Aquilo para mim é justamente uma metáfora do que é a loucura, do que é o livro e do que vai acontecer com ela a vida inteira, né? Então ela tentando conter esse fluxo e esse fluxo Exato. vai sumindo, né? Vai caindo pelos vãos dos dedos. Então foi por isso o título. Não, ele é muito importante porque eu pensei nele, porque inclusive numa das linhas de leitura que eu puxei do seu livro, eu pensei exatamente nessa ideia, né? A água como uma grande metáfora, justamente porque é um elemento que se molda aos diferentes ambientes, né? A forma da água não é a forma dela, é a forma do ambiente. É o ambiente que vai dar forma à água. E, ao mesmo tempo em que ela se molda para se conter em determinado ambiente, ela está sempre no processo de fuga, ela está sempre Exato. escoando. Então, há um paradoxo aí. Isso. A água se disciplina, mas ela é indisciplinável. Esse paradoxo eu tomei como eixo para pensar algumas questões, igual, por exemplo, pensar na água como um processo identitário que você discute no livro de maneira muito sutil. E aí eu me lembro de um professor que eu tive aqui na Federal, um professor chamado Aloysio Trinta. Ele era da comunicação. Ele sempre trabalhava os raciocínios dele a partir de uma tríade, 3 momentos. Talvez por causa do sobrenome, o Trinta. Né? Eu esqueci o Aloysio e ficava com o Trinta. Então, a água, para mim, eu tomei como uma metáfora que me faz pensar em 3 momentos identitários das suas personagens, e que é uma lição de literatura de fluxo narrativo, de literatura psicológica que eu acho extraordinário. Por exemplo, né, você tem um momento em que você tem a personagem da condição de filha. Então, essa água contida, ela é ela é filha do patriarcado. A água está num recipiente. Né? A Laura está num recipiente familiar, moldada, constrangida. Ela já tem prenúncios, né, de rebelião psicológica ou de perda do controle psicológico, mas a família está em torno a esse grande recipiente que contém essa água. Né? No momento em que ela consegue, por vontade própria, internar-se, é como se a água saísse do recipiente familiar. Ela cai num outro recipiente, mais difuso, que é o hospício, e depois eu queria falar um pouquinho dele, porque é muito interessante, mas aí ela tem uma outra identidade, ela não é filha. É uma identidade fluida, que é a louca. É a que perdeu o controle de si, é a que tem que ser reeducada para retornar ao meio social. E é interessante que, exatamente nessa etapa, né, nessa segunda etapa, que o seu romance tem momentos belíssimos.
tá? Logo no início, né? Entrar no hospício é primeiro perder o nome. Você tem umas frases belíssimas sobre essa ideia do que é o sujeito que perde o nome. Ele perde a digital, ele perde a história, ele se torna um papel em branco sobre o qual vão escrever outra identidade, que ele não sabe qual é. E ela caiu num ambiente onde está todo mundo praticamente com a página em branco, né? Só os médicos escrevem sobre os pacientes. Então esse é um momento interessante porque há um instante também que a personagem ela está num quarto onde ela não tem um espelho. Ela nem pode olhar para si mesma para tentar ver a diferença ou o reflexo. Então é uma sucessão de perdas desse novo momento, dessa água agora, que ela está fluindo em todas as direções, né? A água agora não tem um recipiente que possa acolhê-la. E há um momento depois crucial, que é um terceiro instante, quando a personagem se recupera, essa água retoma o controle de si e ela afirma de maneira categórica, está no alto da página do seu livro, curiosamente, né? Sou escritora. Né? Sou escritora. Então, esse novo momento agora dessa água, dessa personagem que se assume com uma identidade, e a identidade de escritor é curiosa, porque ao mesmo tempo que ser escritor é um sujeito que pode criar mundos, fundar realidades, controlar narrativas, ao fazer isso, o escritor tem que ser fluido também. Mas é uma outra fluidez agora. É uma fluidez com consciência. As anteriores eram de perda da consciência. Então, são três momentos muito extraordinários do livro, né? Eu separei fragmentos, depois a gente pode ler. Acho que o pessoal tem que ler. Esse é um aspecto importante do seu livro. E tem, a Noemi frisou muito bem, e tem detalhes, né, de escolha de palavras, de construção da frase, que mostra o seu apuro com o cuidado da língua, né? A parte material da língua mesmo. As palavras não estão por acaso. Tem até um tópico sobre sinestesia depois, que se vocês me derem tempo, eu queria falar sobre ele. Então, nesse momento aí, né, veja como que o título do livro tem um sentido. Claro, é um sentido possível, terá outros. Mas eu fui exatamente por esse viés, por imaginar que quanto mais a gente perde identidade, quanto mais a água flui, mais a água funda outros territórios ou outras identidades se constroem. Isso é importante porque, voltando àquele comentário que eu fiz antes, a gente está vivendo um momento na ficção brasileira em que uma boa parte dos textos tenta fixar identidades. Claro, por razões históricas, né? Então tem as identidades de gênero, as identidades de etnia, as identidades de faixa etária. O Brasil vive um momento caótico que a gente está sofrendo muito. As pessoas estão perdendo as identidades, estão sendo atacadas nos seus direitos. Então a literatura dá uma resposta a isso, demarcando territórios. E aí o seu livro vem e diz o quê? Falar de identidades, né? Ao mesmo tempo que eu falo de uma, eu era filha de alguém, eu era paciente, eu sou escritora, ao mesmo tempo que eu falo de uma identidade, eu vou derivando para outras. Eu vou derivando para outras identidades. Então, as identidades são no fundo, cada identidade no fundo, ela é o quê? Ela é um trampolim para outras identidades. E esse pluralismo identitário, no seu livro, faz com que as vozes se multipliquem. As vozes se multiplicam. Né? Posso falar um? Claro, com Eu certeza. acho muito interessante e agradeço você ter falado sobre isso, porque aí eu acho que entra mais fortemente a minha formação como socióloga, que trabalhou muitos anos como uma antropóloga, né? Então, a questão da identidade sempre foi, para mim, um tema de pesquisa, pesquisa empírica mesmo. E no meu trabalho com os imigrantes brasileiros, ela é um tema central. Porque aí você tem a possibilidade de ver como as identidades não são fixas e como e por que elas mudam, em que Exato. sentido elas mudam, né? Claro, uma pessoa que sai do Brasil, de Juiz de Fora, por exemplo, e vai morar em Boston, ela chega lá se perguntando quem é ela. Exato. E quem ela não é mais. Né? E ela vai ter vários momentos onde é possível, por exemplo, em se tratando de uma identidade étnica, ela mudar o seu ponto de vista e afirmar uma identidade que, de um modo geral, ela não afirma. Vou dar um exemplo. Ela, em várias situações, vai poder se identificar como hispânica, sendo que, na maioria das vezes, ela nega essa denominação e se identifica como brasileira. Né? Então, assim, eu sempre trabalhei com identidade, seja pessoal ou coletiva também, quando eu trabalhei com movimentos sociais. Então,
Para mim, isso é muito claro. Assim, e eu acho que aí também está uma beleza, né? Você tem um ponto de fuga, inclusive, porque as identidades fixas seriam um horror, né? E você tem um material para ser explorado literariamente maravilhoso, né? Porque você vê essas mudanças e essa dinâmica e como é que as pessoas vão percebendo e reagindo internamente e externamente. Então, eu acho incrível, assim, para você formar um personagem, a questão da identidade é, bom, central, né? Não, e é o que dá para perceber no seu Desculpa te livro. interromper, mas... Não, que ótimo. É bom a gente conversando. Acho que fica mais animado assim também. É mais interessante. Esses contrapontos são interessantes. Eu trabalhei muito também um pouco nessa linha de pesquisa que você comentou. E o tema identitário, para mim, ele é fundamental por isso. Porque o seu livro, o que acontece? Dentro do mercado editorial brasileiro hoje, ele não tem um grande tema de chamada, né? Ele não é uma identidade étnica, não é uma identidade cultural evidente. Mas ele tem um tema crucial, que é a questão da saúde mental das pessoas. Só que ele não está na grande mídia, né? Não Não está tá. como deveria. Já teve melhores momentos, hoje ele raramente aparece. Mas ainda que o seu livro tenha esse tema de chamamento, né, foi o que eu comentava da primeira vez que eu falei com você. Você está preocupado em fazer ficção, você não está fazendo documento histórico. E ao fazer ficção, é importante que os fenômenos identitários possam circular nessa direção que você propõe com a personagem. Identidade é um deslizamento contínuo, né? Uma afirmação, uma negação, uma nova afirmação, um contínuo mudar-se. E nesse processo, o seu livro tem uma passagem interessante, que é justamente o quê? É aí que você capta a complexidade psicológica de cada um, sobretudo da Laura. Aquela que tinha, justamente, a que tinha a sanidade contestada. Ela talvez seja a mais lúcida de todos os personagens. Ela talvez seja mais lúcida, porque ela vai experimentar as diferentes possibilidades do ser humano em condições extremas. Coisa que a maioria de nós não faz, né? Nós nos resguardamos com um certo sistema de proteção, né? Eu sou um professor, eu sou um pai de família, eu falo tal língua. Nós nos resguardamos com esses elementos, né? E a Laura meio como que se desveste de tudo isso e vai experimentando, seja por vontade própria ou até de modo involuntário, mas ela vai percorrendo esses caminhos identitários tão diferentes. Então, é onde vem a complexidade do personagem. E que eu acho que em algum momento, eu penso que falta em certa narrativa brasileira contemporânea. Por isso, seu livro me chamou tanta atenção. Não por acaso, é um livro que faz a gente pensar em termos de construção de personagem em autores como Lúcio Cardoso, que está sendo reeditado agora e está havendo um grande interesse pela obra do Lúcio Cardoso, né? O Lúcio Cardoso ele vai esmiuçar exatamente essas fantasmagorias internas que nós trazemos e que muitas vezes elas são sufocadas por grandes sistemas. No caso dele, principalmente, a tradicional família mineira, aqui no caso da sua ficção, um pouco essa grande família, mas sobretudo depois a instituição que é o hospício, né, que é o sanatório. Então, é como se aquela identidade aquática, fluida dos sujeitos, tivesse que lidar o tempo inteiro com essas barreiras para poder se expressar. E aí vem o lado belo do seu livro, né? É um livro dramático, ele é angustiado, ele é melancólico, né? Ele está na contracorrente do nosso tempo que celebra a alegria, a juventude, a vivacidade, né? Eu até comentava com uma outra amiga outro dia, o nosso tempo não fosse a pandemia, é o tempo que nós vamos chegar lá, todos vamos chegar lá, né? Esse lugar da felicidade, né? Você tem que chegar lá. As pessoas até perguntam, né? Você não chegou ainda? Né? E o belo da literatura, eu acho, é quando você fica na ponte da angústia, né? Chegar lá nem sempre é o importante, que é o que o seu livro faz, ele vai escavar esse espaço intermediário da vida dela, né? Esse momento angustiado. E daí você extrai frases, expressões muito bonitas, né? Muito bonitas. É onde, por exemplo, né, que eu acho que a sua narrativa tem um refinamento interessantíssimo. Eu vejo pouca exploração hoje na nossa ficção dos efeitos de sinestesia. O personagem apreender o mundo pelos órgãos sensoriais. Quando isso aparece hoje, e aí vem a minha, como se diz, minha obsessão pela estilística, né? A gente tem algumas obsessões de sala de aula. A estilística me ajuda a pensar certos romances hoje repetindo estruturas que o naturalismo do século XIX produziu. Você usar os órgãos dos sentidos não para aprofundar a compreensão do humano, mas para desconstruir esse humano.
E eu me lembro aqui, tem o iniciozinho do capítulo 2 do Cortiço, do Luiz Azevedo, em que ele comenta, né, sobre o momento em que as pessoas acordam no cortiço e vão para a fonte lavar o rosto, pegar água, e ele fala que é um zum, zum, zum de abelhas. A imagem é muito bonita, né? Esse burburinho humano, as pessoas todas no afã de chegarem até a fonte, mas é um zum, 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 para sinestesia, ele percebe o som, mas as pessoas no fundo não são mais pessoas, são abelhas. Esse é um processo de animalização. Você leva o humano para o campo da animalização. Então, hoje eu percebo que, às vezes, há muito isso nos textos. No seu caso, a sinestesia, ela tem um apuro, ela até pedi licença a vocês, eu notei aqui 3 momentos. Lá na página 11, você tem um instante, eu peço licença, pessoal, porque são passagens que eu acho que valem a pena ler. A gente precisa parar o tempo e para ver o cuidado da escolha, inclusive, do vocabulário. É quando a personagem vai se ater à cor do hospício, à cor do prédio. E não é uma observação fútil, porque essa compreensão da cor vai determinar a ambiência do hospício depois. Então a narradora diz o seguinte, né? Cinza é a cor que adensa o hospício. É a cor que adensa. Então olha como já há uma análise, né, do que a cor pode provocar no sujeito. A sinestesia aparece então, né, a visão, você usa como narrador a visão, mas não para analisar, para animalizar a sua personagem, mas para ressaltar a sua competência humana, a sua competência de produção de pensamento. A sinestesia, ela amplia o senso de humanidade e não animaliza, como no exemplo do Aloysio, como eu tinha comentado, né? E ela prossegue, né? É a cor das coisas cruas, daquilo que não pode ser cozido e por isso permanecerá duro e impenetrável. Tá? Isso é de uma beleza e de uma proposição psicológica muito rara hoje na nossa literatura. Eu estou lembrando disso pelo seguinte, eu reli poucos dias atrás aquele livro do Sartre, A Idade da Razão. A Idade da Razão. Há um momento no início de um dos capítulos em que o personagem, né, vai dizer o seguinte, ele está caminhando pela rua, e em determinado momento vem uma ideia e ele diz, né, eu sou um sujeito liquidado. Né? Ele é um andarilho, é um professor, né, mas é um andarilho e tudo. Eu sou um sujeito liquidado. E aí depois ele vai analisar. O importante não é que ele esteja liquidado, mas é porque veio uma ideia e ele quer esmiuçar essa ideia. O que é ser um sujeito liquidado? O que está por trás disso? Então não é só um mero enunciado. Nessa passagem que eu li agora, né, a personagem olha a cor do hospício, vê que é cinza, deduz que ela se adensa, e ao se adensar, o hospício vai ser um lugar, ao mesmo tempo, protetor, porque impede as pessoas de se misturarem com o mundo lá fora e morrerem na loucura. Mas é também ameaçador. É ameaçador. Ela está fazendo uma análise do que é o sistema, né, de proteção e de ameaça, que é o hospício. Isso é um elemento que faz com que o pensamento esteja à frente da ação. É o existencialismo sartreano, né? É o que o Sartre vai dizer. Viver está antes de sonhar. Eu existo primeiro, sonho depois, devaneio depois. Tá? E o seu livro tem muito dessa experiência física, que é marca do existencialismo. Tá? Eu não vou dar outros exemplos para não cansar vocês. Não, dá, por favor. Na sua sinestesia, por exemplo, né, há um outro momento belíssimo que ela aparece, a questão da comida. Bom, a gente está todo dia aí com a rotina da comida sobre a mesa, a gente acaba até esquecendo um pouco o prazer do cheiro, do tato, da cor dos alimentos. Né? Sobretudo hoje, nesse ritmo de vida fast food, né? As pessoas amontoam os alimentos sobre os pratos, comem meia hora e nem percebem. Mas numa situação como é do hospício, há uma suspensão do tempo real. Tudo é muito lento, tudo é muito vagaroso. Então a personagem lá na página 144, perdão, ela já saiu do hospício, né? Ela já saiu do hospício, ela está numa lanchonete, lá na página 144, deixa eu só recuperar aqui, que é um momento precioso. Um instantinho, pessoal. Na página 144. E olha o que está por trás das afirmações dela. Ela já saiu do hospício, mas, claro, a formação dela de exilada no hospício continua com ela. E ela diz: pão, manteiga, queijo e geleia de frutas no café da manhã
que a pensão oferecia. Nada mais parco, o básico, né? Pão, manteiga, queijo e geleia de frutas no café da manhã. Mas esse repasto franciscano tão básico, que é muito material, né? Você pode sentir o pão sobre a mesa, para ela significa o quê? A mesa posta lembrava a da fazenda, exceto pela ausência dos biscoitos e dos vidros de bolacha. Ela está falando de coisas do café da manhã, mas quando ela introduz a lembrança da fazenda, é como se ela estivesse usando as madeleines do Proust. Né? Ele morde a madeleine, o que volta com ele não é o sabor da madeleine, é todo um tempo histórico, toda uma experiência. E ela, diante dos biscoitos e dos pães, o que volta? O tempo da fazenda. E a memória que provavelmente é uma memória traumática. Então, nessa hora, o olhar, né, o órgão do olhar, o órgão do olfato, né, esse campo da sinestesia, está ajudando a personagem, na verdade, a pensar o mundo. Ela não está falando dos alimentos, está falando de um mundo presente, que é parco, e de um mundo passado, que, de algum modo, se perdeu. Favorável ou não, ele se perdeu. Então, de novo, é o exercício do pensamento. A sua personagem, embora ela esteja nesse ambiente todo da loucura, né, que é um ambiente onde pretensamente a reflexão se perde, ela pensa muito, ela é muito reflexiva, ela é muito autocrítica em relação a esse mundo que está em torno dela. Então, a construção desse tipo de personagem, como a Naomi comentou, né, eu acho que mostra uma narradora, que é você, no caso, né, a autora por trás dos personagens, que passou por um processo de amadurecimento muito sofisticado. Eu não sei o tempo que você decorreu passando do texto analítico para o texto ficcional, mas quem pega o seu livro hoje está diante de uma narradora amadurecida, né, que conhece a técnica da construção de personagens. São detalhes, mas quando eles vão se somando no livro, isso está em toda parte. Está em toda parte do livro. Esses processos, somados, eles geram um livro muito denso, mas, ao mesmo tempo, muito leve. Como a Noemi comentou, a sua narrativa não é pesada, ela não é intragável. Muito pelo contrário, ela é refinada, sofisticada, tem uma contenção, um ar sério, né? E seriedade, nesse caso, é que não significa uma narrativa vetusta, arcaica, muito pelo contrário. Eu acho que seriedade, no seu caso aqui, é sinal de leveza. Você depurou o que tinha de excesso e foi deixando o que era necessário para a narrativa fluir, né? Então, esses momentos que vão tendo na narrativa, eu torço muito para que os leitores percebam. Eu torço muito para que a crítica perceba isso. Porque é uma narrativa que ela está um pouco fora da maioria dos grandes textos que estão circulando no Brasil hoje. E é sintomático, né? Isso é sintomático. Uma boa parte da literatura ela tem uma chamada de mercado e demanda de público. Os leitores também têm que pagar as contas. Os editores, os autores também. Há um circuito comercial nessa linha de produção. Mas eu acho que o que é literatura mesmo, às vezes, se faz fora desse circuito. Porque dá para ver que o seu trabalho tem uma costura, tem uma serzidura que ainda é mais sofisticado, né? Que demanda muito tempo de escrita, muito tempo de preparação. Foram 5 anos escrevendo esse livro, com Pois intervalos longos, mas muito exato. tempo. Imagino que essa não é a última versão, né? Você terá feito outras intermediárias no trabalho de criação. Então, Eu não é um sei livro quantas muito... inúmeras versões eu fiz, mas foram Exato, né? muitas. Para a gente que trabalha com literatura em sala de aula, vocês me desculpem, mas enquanto eu vou fazendo os comentários aqui, vão se acendendo inúmeras relações de intertextualidade. Né? Eu falei da questão agora da sinestesia, dessa inscrição do prato. Eu me lembro bem dos meus alunos de literatura portuguesa do noturno. Havia um determinado momento que a gente chegava no Primo Basílio, no instante em que o narrador descrevia a vitrine de uma padaria. E era um momento desesperador, porque os alunos estavam no final da noite, mortos de fome e de cansaço, querendo voltar para casa. E o Essa faz uma descrição fabulosa dos pudins, dos cremes, das natas, dos sabores. Né? O pudim deslizando no prato, ele tem um som fino. Então, você quase vê a vitrine da padaria diante de si. Os meus alunos dois para voltar para casa. Então, você punha diante do leitor, né, com o uso dos sentidos da sinestesia, essa realidade em que você quase podia sentir o alimento, quase degustado. Tá? E essa descrição fina, que é, de certo modo, desperta o psicológico de quem lê, ela está muito no seu livro em vários momentos. Quando não é a questão do alimento, essa cena muito específica,
Por exemplo, lá na página 185, você começa a frase falando do cheiro do cigarro, né? O cheiro do cigarro aceso. Né? Quem fuma sabe o que é um ambiente com o odor do fumo. Pode ser terrível para quem não gosta, mas para quem é adepto de uma cultura do fumo, assim como é uma cultura do vinho, né, esse odor ele tem um sentido cultural. Ele tem um sentido cultural. Né? No Eu me caso lembro. dela, né, e da geração a qual ela pertenceu, tem um sentido, inclusive, de desafio, né, de Exato, liberdade, né? O cigarro, para quem viveu os anos 50 e 60, era quase que, bom, nos 50 era quase que proibido para a mulher, né? exato, No né? Brasil, numa sociedade patriarcal como ela viveu. Uhum. Então tem todo esse significado, essa simbologia com relação ao cigarro, sem dúvida. E ela é sutil, porque depois lá no comecinho, lá na página 29, ela está atenta ao perfume do óleo queimado. Olha essas sutilezas. Né? Então a gente vê que você é uma narradora nesse ponto, uma escritora, né, e depois uma narradora muito atenta a esses detalhes, que, somados àquilo que eu tenho comentado, eles formam no seu livro uma atmosfera muito densa. Uma atmosfera muito densa. Hoje, por exemplo, a gente tem narrativas que passam muito diretamente sobre os detalhes, porque você tem uma ação a desenvolver, uma grande ação. Mas os detalhes dizem muito. Né? Você ficar atento ao perfume do óleo queimado, para uma personagem que estava num momento de perda de identidade, ela estava sendo praticamente exilada no contexto do hospício. Ela era aquela água fora, né, do recipiente, mas ela tem algumas ligações com o mundo. São esses pequenos odores, o do óleo, o do cigarro aceso, né, depois do alimento. É como se fossem âncoras para que ela não perdesse o contato com a realidade. Né? São pequenas âncoras que ela vai usar o tempo inteiro. E isso, de novo, né, gera no seu livro uma característica interessante. O seu livro é muito colorido. Né? Bom, a gente que trabalha com poesia fica muito atento a esses detalhes. O seu livro tem muita cor, mas não cores fortes, abundantes. São sempre meios tons. Cinza, né, um azul tênue, o branco. Ora, esses elementos são produtores de sensações que criam um ambiente onde os personagens se movem. Eu tenho, por exemplo, um contato muito grande com o Walter Firmo, um fotógrafo extraordinário. Ele mesmo comenta, né? Eu sou um fotógrafo da cor. Eu sou um fotógrafo da cor. Então eu gosto das cores que explodem. Não por acaso ele fotografa muito cultura popular brasileira. Então outro dia ele estava mostrando uma sequência de casas, e parece que do Ceará. As casas eram roxas, vermelhas, bordô, cores explosivas. Ele usava essa explosão de cores, tendo um fundo de céu azul, isso dá um cenário magnífico. Né? Vai lembrar as bandeirinhas do Volpe lá, aquelas cores primárias, né, com um fundo meio pálido às vezes. Então, isso causa aquela ideia de uma euforia, né, alegria, um deslumbramento, um encantamento. Mas o seu romance é um romance de uma luz baixa. É uma personagem mergulhando em si mesmo, no seu desespero, na sua angústia. Então está lá o cinza, o branco médio, né, essas cores medianas. Isso é um aspecto que não é só um detalhe. Não. Somando tudo isso, vai gerando um romance. Se a gente pensasse, por exemplo, em termos musicais, eu acho que o seu romance seria um romance de câmera, como é a música de câmera. Né? Um lugar fechado, pouca gente, silêncio, para que no silêncio a música possa soar. Né? A música possa soar. Diferente de um desfile de escola de samba na Marquês de Sapucaí. O seu romance não é isso. Né? Ele é realmente um romance de câmera. Então, esses detalhes todos são muito significativos e eu friso sempre, torço muito para que a gente tenha oportunidade de outras pessoas ficarem atentas a isso, porque revela um escritor, uma escritora por trás do texto. Né? Não é o fruto do acaso, né, como a gente possa imaginar. Cris, estou querendo abrir para as pessoas participarem dessa conversa. O Isso que seria você acha? ótimo. Vamos lá. Então, pessoal, quem quiser fazer perguntas para a Cris, para o Edmilson, eu acho que eu fico aqui como mediadora. Depois de ouvir o Edmilson falar dessa forma, acho que vocês podem direcionar as perguntas para ele e para a Cris, que eu acho que vai enriquecer mais ainda essa conversa.
É muito bom, Alguém assim. gostaria de falar? É um romance que provoca sensações, né? As sensações provocam muitas perguntas. Se a gente Pois é. consegue Eu quero. elaborá-las, são interessantes, né? Quem é? Priscila? Eu quero. Pode Eu falar, quero Priscila. dizer para a Cristina que o livro é realmente muito bom, muito bom. Uhum. Apesar do tema, no seu meu tema, no seu meu assunto, o meu gosto, como ela sabe muito bem que não é, mas a forma com que ela escreve. Uhum. Dificilmente, como disse o professor Edmilson, nós temos tido romances assim para ler na atualidade. É muito chique o livro, é muito sofisticado, é muito Uhum. inteligente. E o professor falou um tanto de coisa aqui que eu queria falar e não sei falar, A porque gente fala eu junto. sou leitora, eu só sei sentir, mas é um livro que eu senti tudo. Muito bacana, muito bacana. E eu vou mandar para você, Cristina, depois, um dia que eu encontrar com você, o que eu anotei dos livros que eu adorei, essas passagens que o professor falou e mais outras que Uhum. estão de acordo com o meu gosto. Parabéns, Obrigada. um beijo, viu, linda? Você está linda, linda, linda. Beijo, tchau. Mas esse comentário é muito importante, né? Porque o que a Priscila comentou, claro, a gente, quando você fica na condição do professor de literatura, do teórico de literatura, a gente tem umas ferramentas que te ajudam a pensar isso. É hábito do nosso ofício, né? A gente trabalha com os alunos em sala de aula, montando, desmontando os romances, fazendo estrutura. E isso é uma ferramenta a mais. Mas o leitor que não precisa ter essas ferramentas, porque a gente, inclusive, com o passar do tempo, se não tomar cuidado, a gente perde até essa liberdade de ler o livro sem interpretar tudo. É um risco que a gente corre. Eu, de vez em quando, eu me preocupo com isso, porque tem tanto instrumento que eu já vou usando antes de acabar a leitura do livro. Então, é que você tem que ler o livro descompromissadamente, né? Ler no sentido da impressão. Mas a Priscila já coloca um dado que eu acho importante, né? Essa ideia de sentir o livro. É realmente um livro para se sentir. Independente do tema, do assunto, que é um assunto difícil, mas são justamente esses elementos, né, de sinestesia, ou seja, de uso dos sentidos e outros recursos que você usa, que faz com que um leitor possa passar pelo livro sem essas preocupações todas de análise, de interpretação, E de eu comparação, de tomei contextualidade. cuidado também, Edmilson, para tentar transformar, na medida do possível, uma história que é triste, né? Uma Uhum, história de loucura, em alguma coisa minimamente bela, né? uhum, Bela no sentido de viva, né? De vivaz, de apaixonada. E isso para mim era muito importante. Assim, eu não queria fazer desse livro que já tem um tema tão difícil e que uhum, sei que várias pessoas não conseguem terminar de ler porque não conseguem se aproximar da loucura, né? uhum. Amigos meus, inclusive, e eu entendo perfeitamente. Mas a minha tentativa foi de fazer desse tema e desse personagem alguém vibrante, cheio de vida, que mostrasse espaço de liberdade que a loucura propicia também, né? E como eu disse no início, não é só morbidez, não é só doença, né? O louco é um ser humano, né? Pleno, enfim. Então isso também foi um objetivo meu, bem. Porque as dimensões da loucura são justamente desafiadoras dos nossos códigos de ordem, né? A gente Exato. não tem, claro, um diagnóstico absoluto, a gente não tem um diagnóstico universal do que seja a loucura. Inclusive, o conceito muda historicamente em função das condições sociais. Sim. Michel O Foucault estudou enquadramento das bastante bem isso, doenças, né? né? O que é Exato. uma loucura em determinado período histórico pode não ser em outro, Sim. né? O Alienista do Machado de Assis é um exemplo extraordinário para a gente pensar nisso, né? Quem não leu O Alienista do Machado de Assis, eu acho que seria uma leitura interessante para e passo ao livro da Ana, né? Porque mostra justamente o que como é difícil a definição da loucura, Sim. né? O Simão Bacamarte volta da Europa com todas as teorias definidoras do que é loucura e vai analisando as pessoas de acordo com a tabelinha dele e dizendo você é louco desse modo, você é louco daquele outro modo, e como é que você cura a loucura? Internando. Então ele acaba internando toda a cidade de Itaguaí.
Está todo mundo dentro do internato. Aí chega um momento que ele percebe que só ele está do lado de fora. Né? Então, se a maioria está de um lado dentro do hospício, é sinal que aquele é o lado da normalidade, ele é a exceção. Então, ironicamente, como o Machado gosta de fazer, o Simão Bacamarte se interna. Né? Ele vai se internar como um louco, no final das contas. Então, é realmente um processo psíquico difícil de se analisar. Como a literatura não é um diagnóstico médico, ela não tem que fazer isso, ela é ficção, né? O seu livro, na verdade, permite o leitor trafegar por esses ambientes assim, indefinidos, entre razão e não razão, e apreender a beleza que o texto tem. E aí eu peço licença a vocês para, justamente, Ana, seguindo a sua fala, há um momento belíssimo em que essa ideia de que há vida onde a gente pensa que não existe, no momento em que a personagem diz o seguinte, olha que parágrafo bonito, pessoal. Poderia dançar sem precisar de um parceiro. Quanta liberdade! Inventando movimentos e passos, ergueria um pouco mais a saia, esticaria o peito, pernas grossas à mostra. Meu corpo bruto apertando outros corpos. Poderia deixar cair a alça da blusa, desabotoar eu mesma cada botão. A vontade de conhecer homens e esquecer os meninos em cima de mim, a vontade de ser mulher sem embaraços, sem medo de sexo, de aprender a seduzir, tocando nas partes quentes. Essa passagem é de uma beleza, né? É de um sujeito feminino numa condição de autonomia que, na vida real, os sujeitos femininos não têm. Ou alguns Muito menos poucos naquela gozam dessa época, né? liberdade. Né? Sobretudo anos 50, 60 e mesmo hoje. Né? E O mesmo nosso retrocesso histórico está nos colocando, muitas vezes, naquela condição muito similar aos anos 50. Né? As pessoas vão sendo taxadas, qualificadas como aquelas que não podem pertencer à ordem social e vão sendo excluídas. Então, uma cena como essa, que você descreve de uma maneira muito límpida, né? O texto, como a Noemi comentou, não tem nenhum excesso, sua linguagem é enxuta. Mas essa imagem aqui, ela tem um caráter visual, né? Isso aqui, se você passa para o cinema, dá uma imagem belíssima. Né? Uma mulher dançando sozinha, consigo mesma, ciente da própria beleza e do próprio corpo. Isso com o mundo ao redor, que é extremamente agressivo. Tá? A maior liberdade, ela se mostra justamente quando a opressão é grande. Né? Ser livre dentro da liberdade não faz muito sentido. Né? Você é livre, de fato, quando a opressão está ao seu redor. Então, momentos como esse, eles são puramente para se sentir. Né? O leitor tem que se deixar embalar, seguir o fluxo da personagem, porque aí tem sensações extraordinárias, né? De viver o desconhecido, que eu acho que é onde a ficção cresce. É no desconhecido que ela nos dá alguma coisa de novo. Né? Parece que tem uma pergunta, Noemi. Então, é uma pergunta da Luana, Cris. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A partir da fala da escritora, hoje mesmo no início, não seria Maura Lopes uma escritora não apesar, mas também por conta de seu adoecimento psíquico? Puxa, difícil. Eu acho que ela é uma escritora do jeito que ela é por causa do adoecimento, mas se ela poderia ser escritora ou não sem ter esse transtorno mental, não é possível responder, né? Agora, com certeza, assim, existem características no texto dela que são próprias de pessoas que têm esse transtorno. Isso com certeza, tanto no diário, né, nos diários, no diário do hospício, Hospício a Deus, é o nome do diário que ela escreveu internada, quanto nos contos. Então, eu acho que a loucura está lá, está estampada, e tem a sua beleza também na linguagem, na escrita, tem uma força impressionante, né? Porque ela toca naquilo que é totalmente imprevisível, né? Ela consegue fazer, justamente por conta dessa falta de padrão ou de contenção, ela consegue, por exemplo, ter substantivos ligados a objetivos à la Clarice Lispector, né? Que surpreende, falando, nossa, mas como ela pôde fazer isso, né? Como ela pensou nisso? Então, eu acho que tem esse lado da criatividade, da loucura, sim, sem dúvida. E a loucura está lá interferindo o tempo todo. E isso é bonito. Quer dizer, eu acho que a Maura Lopes Cansado ser quem ela foi está ligado, sim, a esse diagnóstico, né? A escritora que ela foi é uma escritora esquizofrênica,
dá para ver isso lá. Agora, o que também importa assinalar é que os loucos podem escrever em primeira pessoa, né? Foi uma pergunta que me fizeram, um professor, quando eu estava escrevendo, que disse exatamente, perguntou exatamente isso, mas louco pode escrever em primeira pessoa? Louco escreve em primeira pessoa? Ué, né? E outras pessoas que não têm contato com a literatura também, assim, mas ela é louca e ela escreve, mas ela é inteligente, mas isso aqui tem lógica, quer dizer, os loucos para nós, né, ainda mais os hospitalizados, eles são seres assim que a gente imagina de uma maneira totalmente distorcida e equivocada, né? Então eu acho que uma das coisas que eu gostei muito de ter escrito esse livro foi de mostrar isso também, quer dizer, você pode ter um transtorno mental grave e ser muito criativa em qualquer arte, né? E no caso dela, a escrita, que talvez seja até mais difícil, né? Porque mexer com as palavras tem uma lógica, né? É um processo mais complexo, eu acho. Eu desenho também, não sou pintora, mas eu acho que tem uma facilidade maior da expressão artística quando você tem um problema como esse, uma facilidade maior, se é que pode falar isso, mas na pintura eu acho que a língua tem regras mais claras, né, mais rígidas, né? E claro, eu acho que a loucura permite inclusive quebrar essas regras, o que torna o texto dela muito interessante. Ana, eu posso comentar um pouquinho sobre essa pergunta, que ela é muito interessante, tá? Muito interessante. E, bom, claro, o seu livro puxa para essas questões complexas, né? Essa possibilidade, né, de a Maura ser escritora, justamente porque ela tem um problema de natureza psíquica, eu acho que entender essa escrita dela como literatura depende sempre muito do campo da recepção, né? Quem recebe. E quem recebe a literatura em primeira mão? Geralmente é um público mais restrito, né? Professores, educadores, críticos, jornalistas, depois os leitores mais abrangentes. Então, se há uma mudança nesse público que recebe, a maneira de compreender essa textualidade muda. Então, acho que a gente tem até uma marcação histórica para isso em termos da crítica contemporânea. A crítica contemporânea já começa a entender, justamente nessa linha que você argumentou, que o sujeito com desvio psíquico, a depender da condição do desvio, ele não é um sujeito que perdeu todas as suas capacidades. Ele terá perdido algumas, talvez centrais, importantes, mas uma que outra continuará num processo de funcionamento, né? Aí o trabalho da Nise da Silveira é muito importante para ajudar a literatura, né? Quando ela começa a tratar, de repente, entre aspas, o louco, como um sujeito que está numa outra esfera de ordem, que não é a nossa, então ela começa a entender que a pintura do louco é uma expressão de um mundo que é dele, mas que não é o nosso. E a gente, assim como eu aprendo a olhar para Picasso, eu aprendi a olhar para o Monet, eu aprendo a olhar para a pintura do louco. Eu preciso aprender a gramática dele, né? A gramática desse pintor. E na medida que isso foi acontecendo, a gente tem já, depois dos anos 60, sobretudo, uma pequena abertura de crítica que se largou nos anos 80 e 90, que começa a admitir, por exemplo, que uma pessoa como a Estela do Patrocínio, que teve um quadro complexo, né, diagnosticado com esquizofrenia aguda, né, ela deixou uma série de relatos orais, né, um grupo de pesquisadores trabalhou com ela, gravou uma série de entrevistas e depois transcreveu. Né? No primeiro momento, essas transcrições da Estela do Patrocínio eram pensadas como narrativas da esquizofrenia. Ora, até que alguém no campo da literatura, diante desses textos, começou a pensá-los como textos literários. A Estela tem, inclusive, um livro que foi publicado pela editora Azogue. O título do livro O Meu Nome é o Nome dos Bichos e dos Animais. Meu nome é o nome dos bichos e dos animais, pela editora Azogue. É uma frase dela. Ora, quando a gente trabalha com teoria literária e volta lá nas vanguardas dos anos 20, você pega movimentos como o dadaísmo, né, que queria destruir a sintaxe artística, né, e trabalhava, por exemplo, com o método de escrever um poema. Eu fazia recortes de palavras de jornais e revistas, colocava no saquinho de papel, no saquinho de pano, balançava e jogava sobre a mesa. Na ordem que saísse, eu copiava, aquilo era um poema dadaísta. Certos poemas dadaístas têm a estrutura da escrita da Estela do Patrocínio.
Então, ela é literatura ou não é literatura? Então, nesse momento, a gente começa a perceber o quanto que o campo da legitimação crítica, da recepção, ele pode construir, né, o sentido de uma outra literatura para aquilo que antes não era literatura. Então, a Estela do Patrocínio, hoje, a gente trabalha com ela tranquilamente como texto poético literário, né? Eu só queria, Edmilson, dizer que tem uma pessoa, um personagem que a Laura encontra no hospício, que é a Dona Estela. Eu ia te perguntar sobre isso. A Está aqui Dona a Estela é a pergunta Estela do anotadinha aqui. Patrocínio. Eu imaginei. Inclusive, esse diálogo é um diálogo que eu encontrei, não ipsis literis, mas onde ela fala do olho preto e do pai. Um diário que eu encontrei na internet. E eu elaborei a partir desse diálogo que está disponível no YouTube, essa conversa dela com a Maura Lopes Cansado. E realmente é de um lirismo, é uma coisa muito, muito impressionante. Exato, né? né? E é isso, é uma coisa que você mesmo escreve aqui no início, na orelha, que já tem aqui na nova edição, né? Que estar diante do louco é evocar a não palavra. E no caso, né, da Maura Lopes Cansado, ela faz da palavra o resto da vida saudável que ela tem, né? E a Estela do Patrocínio é a mesma coisa. Né? São textos realmente muito bonitos, assim, surpreendem muito, porque você não está acostumado com uma coisa tão inusitada, né? Geralmente, quando a Desloca o gente sentido, né? lê qualquer coisa, principalmente, sei lá, um livro como um best-seller, você vê uma linguagem muito quase que didática às vezes, ou, enfim. E no caso dessas pessoas, não, você encontra expressões que você fala, nossa, isso eu nunca ouvi na minha vida, e dá né, aquela sensação, aquela emoção, uma epifania, que você fala, gente, Exato. que lindo. Né? Eu acho que a expressão é essa mesmo, né? Você lembrou bem a ideia do best-seller, já há uma pedagogia para a gente ler o best-seller. Por mais fascinante que seja, por mais inovador, já há uma categoria, inclusive, né? A gente criou a categoria best-seller, você já lê esperando algumas ações e formas de uso da linguagem desse tipo de romance. Aí você vai a uma textualidade como a da Estela do Patrocínio e o da Maura Cansado, a ideia é exatamente essa, de epifania. É uma epifania. Há termos ali, há certas conjugações da língua que é portuguesa, mas o modo como é combinada essa língua, isso não havia antes. E aí fica o grande enigma para a gente. De onde veio? De onde veio? Do ponto de vista médico, eu não saberia dar resposta, porque eu não consigo adentrar por essa área. Mas literariamente é plenamente possível. Literariamente a gente tem, inclusive, uma narrativa como a do Lewis Carroll. A fala do gato de Alice é a fala de um outro mundo, né? Sim. É a fala de um outro mundo. Então, e ali é uma ficção, é uma produção literária, não é o ato esquizofrênico. Então, quando a gente pensa como literatura, utilizar esse outro mundo de uma linguagem também outra é um desafio muito grande para o escritor para tornar verossímil para o leitor. Exato, Né? exato. A gente tem que levar o leitor a acreditar naquela nova forma de língua, né? Eu acho que uma das dificuldades, dos desafios que eu tive escrevendo esse livro, nesse ponto que você está tocando, é justamente o fato de que os diálogos eram complicados, porque os diálogos têm que ser os diálogos de uma pessoa esquizofrênica, né? Eu tenho contato com pessoas esquizofrênicas, então eu sei, quer dizer, eu me inspirei muito nesse contato que eu tenho, além das coisas que a Maura escreveu, né? Mas são diálogos que aparentemente não é que não fazem sentido, ficam dramatizados demais, às vezes exagerados, mas isso faz parte de uma maneira de se relacionar e de se comunicar de pessoas que estão nesse mundo, né? Eles criam realmente um mundo para si, como você falou, né? Então é difícil a construção do diálogo, fiquei muito atenta a isso, tentei ser o mais próximo possível daquilo que eu imagino e vejo e sinto como um diálogo de uma pessoa com esquizofrenia, e talvez possa até parecer estranho para quem lê, mas se essas pessoas tiverem algum contato, eu acho que elas vão reconhecer ali. Né? Assim, um tom muito dramático,
né? Assim, uma comunicação sempre muito expressiva, livre associação, são recursos de Uhum. linguagem que essas pessoas têm, né? Ou talvez, eu estou pensando aqui agora, se o leitor pensar por um outro caminho, que não nem passe pela questão médica, né, ou de saúde, mas que passe pela maneira como as crianças constituem o mundo. Estou me lembrando aqui da Emília, do Monteiro Lobato, não sei se é a dona Benta que comenta com ela, que o sol se pôs. E a Emília pergunta, pôs o quê? Né? Pôs o quê? Né? Então ela percebe a linguagem realista de uma outra maneira. Essa semana eu lembrava de um relato de uma amiga minha de pesquisa de muitos anos atrás, e que virou mais ou menos uma espécie de anedota linguística para a gente, enquanto a gente trabalhava. Ela dizia que um dia ela estava com a filha dela no jardim, e a menina pequena, e ela mostrou para a filha uma lesma. E ela disse, minha filha, olha uma lesminha. 2 ou 3 dias depois, elas estavam no mesmo lugar, não sei se era a mesma lesma, mas a menininha virou para a mãe e disse, mãe, olha a lê sua, né? Olha a lê sua. Minha Né? leitura. Ela capturou a linguagem numa outra perspectiva, ela dividiu substantivo, né? E a marcação de posse. Lês é o termo central, minha é a posse da mãe. Então, se eu vou mostrar para a lês não é minha, é dela. E esse é um jogo do mundo infantil, uma percepção do mundo infantil, né? Que faz com que a gente pense, às vezes, também, que em muitos momentos, certos desvios psíquicos, quando se manifestam na linguagem, eles têm um quê de linguagem infantil? Tem, nesse sentido que você É, está falando, eu concordo desse modo, plenamente. né? Né? Eles E, desassociam, né? Eles descontextualizam, eles tiram um termo de um lugar, passar para outro que você nunca imaginou e faz sentido. Né? Você exato, leva aquele né? susto. Que é um Né? mundo outro, né? E que os vanguardistas do início do século tiveram que explicar de outras maneiras, né? Os surrealistas propuseram isso, né? Vamos deslocar esse mundo real para um outro surreal, um outro real. Então, como experiência de leitor, né, mesmo que eu não tenha esses aparatos informativos anteriores, eu acho que é isso que o seu livro provoca, né? O leitor tem que se despir de certas formalidades conceituais de vida, né, valores, e se deixar levar. O leitor tem que mergulhar no livro. É um livro para mergulho. Né? A gente não conta o final aqui, porque acho que não sei se nem todos leram, né? A gente não dá o spoiler, mas é um livro de mergulho. E todo mergulho é fascinante. Né? Ele te faz ver luzes e túneis obscuros. E a gente nunca sai ileso desses mergulhos. Né? A gente nunca sai ileso. Que eu acho que é o fascinante da literatura. Né? Você passar por um livro e não sair do mesmo modo como entrou. Aí o seu livro dá Eu essa consegui condição isso, para a gente. Wilson, Né? eu fico muito feliz, porque era É um belíssimo realmente... trabalho, um belíssimo Ô, trabalho. Cris, Sim, tem mais algumas perguntas aqui. A gente está chegando já em 8h30. Acho que eu vou fazer essas perguntas, você responde, daí acho que a gente pode Isso, né? encerrar. Exato, né? Cris, aqui o Paulo Roberto Rodrigues da Silva Filho, ele fez duas perguntas, mas eu vou fazer uma só das perguntas que ele formulou. Dentro do contexto da obra, você acha que a assunção de identidade representa uma prisão? Qual seria a ligação da loucura com a identidade? E seria ela realmente a liberdade ou apenas uma ilusão de liberdade? Grande então, pergunta, Ana. Excelente pergunta. eu acho que a minha personagem, ela tem um problema muito sério na sua autodefinição, né? Quem é ela? Do que ela é capaz? O que ela quer? Para onde ela vai? O que acontece com ela? Né? Então, assim, ela o tempo todo pergunta sobre a sua própria identidade, é uma pergunta constante, poderíamos chamar de neurótica, né? Obsessiva, e que ela não vai responder nunca. Né? E junto com essa pergunta, trilhares de outras, né? Porque ela é uma personagem que faz pergunta o tempo todo e ela Uhum. sabe que essas perguntas provavelmente não terão respostas, mas ela não consegue viver sem fazer as perguntas. E quem é ela? Que identidade ela tem? Para onde ela está indo? São perguntas centrais. Então, eu acho que esse é um tema com o qual eu procuro trabalhar no livro, apontando para justamente a dificuldade de uma pessoa numa situação dessa poder responder quem ela é. Isso para uma pessoa com transtorno mental
é de uma dor insuportável, né? De uma dor insuportável. Mas também é interessante, porque do ponto de vista literário, existencial, a pergunta sobre quem sou eu, tão básica, né? Uhum. É uma pergunta crucial. Quer Uhum. dizer, então ela não abre mão dessa pergunta, embora ela não consiga responder nunca. A Ângela tem uma pergunta, só que ela não escreveu. Você quer falar, Ângela? Eu posso falar rapidinho? Uma escritora, um escritor tem escolhas cruciais. Tem uma infinidade de escolhas, mas algumas elas poderiam ter quicado o seu livro para outro lado. Então, houve esse tipo de coisa. Qual foi a escolha mais difícil que você fez? Teria sido a voz? Teria sido coisas de conteúdo? É isso. E se cair minha coisa, vou entrar pelo celular, que está acabando a bateria. Eu acho que a escolha que eu fiz foi andar junto com a Maura Lopes Cansado, no sentido de ter uma referência muito forte nela e no trabalho dela, na linguagem dela, inclusive. Né? Assim, eu não escrevo como ela, não é isso. Mas é a minha referência, ou, se quiser, a minha interpretação dela. Talvez seja até mais prudente, exato, falar isso. Então, é a maneira como eu a interpreto. E eu acho que uma escolha difícil que eu fiz foi trabalhar menos com discurso indireto livre e mais com diálogo, porque eu acho que isso está ligado aos anos 50 e 60, né? Então, eu acho que isso era uma coisa importante para eu fazer, no sentido de que eu queria prestar uma homenagem à escrita dela também, bom, e o meu personagem vive naquela época, eu não, né? Então, assim, tem os constrangimentos que não são escolhas, porque constrangem, mas são desafios que você pode encarar de várias maneiras, né? Então, eu acho que esse foi o maior desafio. Depois, quando eu escrevi o livro inteiro, na verdade, eu achei que eu tinha escrito ele em ordem cronológica linear e eu falei, não, mas isso não pode ser. Uma pessoa com transtorno mental não escreveria a vida dela desse modo, né? Aí eu intercalei passado e presente e isso, na verdade, alterou muita coisa. Muita coisa. Então, não é só tirar daqui e pôr lá um capítulo, não é isso. Eu retrabalhei o livro inteiro em função disso, né? E deu muito trabalho fazer isso também. E também eu decidi que começaria então o livro com a internação, porque aí eu já deixo muito claro sobre o que é o meu livro, né? Essa coisa do pacto com o leitor, para mim foi decisivo aí, quer dizer, eu estou entrando com o meu personagem, ele está entrando no hospício. Se você não aguentar entrar no hospício, você não pode ler, você não vai conseguir ler, você não vai gostar de ler, né? Ou, sei lá, tente. Mas estava bem claro desde o começo, porque eu sei que é difícil, é um tema muito difícil, e eu sei que as pessoas não gostam de se aproximar desse tema, né? Então esse foi, talvez o maior desafio tenha sido a escolha do tema, que eu coloquei para mim mesma, né? E ainda escrever em primeira pessoa, então acho que foram esses os desafios maiores. Cris, como que as pessoas podem fazer para comprar o teu livro? Olha, o meu livro ele está à venda em várias livrarias. Até perguntei para a Carla hoje, né? Se você comprar pela Confraria do Vento, que a editora não paga frete, mas se você pode, por exemplo, um amigo me disse que comprou hoje pela Martins Fontes. Eu sei que ai, meu Deus, como é que chama aquela livraria super bacana em Pinheiros? Bom, a Travessa, a Cultura, Mandarina também. Tá. Então, Tá eu ótimo. acho que assim, tá muito difícil ultimamente por causa da pandemia e às vezes atrasa e as pessoas reclamam, mas chega. Legal. Gente, queria muito agradecer a todo mundo aqui, agradecer especialmente ao Edmilson, nossa, uma aula, né, que ele deu para a gente, que poderia ainda continuar
por bastante tempo e acho que a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Edmilson mais vezes. Já estou insistindo para ele dar um curso na escrevedeira, mas A ele gente vai acertar. A gente vai se acertar ainda. postergando, mas ainda a gente vai conseguir trazer você. E, enfim, queria também convidar vocês para verem o lançamento amanhã do livro da Júlia Codo, que está aqui também com a gente. E Oi. vai. Então, faz aí o marchand, Júlia, de como é que Isso. as pessoas fazem para participar. Então, eu ainda não tenho o link, mas a gente vai divulgar amanhã e todos convidados. Eu vou divulgar para quem eu conheço, mas vão estar nas redes sociais da editora nossa, na minha também, a gente vai colocar lá. Então, Tá bom. apareça. Então, entre amanhã nas redes sociais da editora Nós e da Júlia Codo para participar do lançamento do livro dela, que também é um arraso, assim como o livro da Cris, está todo mundo, mulheres arrasando. E bom, convidar vocês para acompanharem a gente, para lerem o livro da Cris, lerem o livro da Júlia, lerem o livro da Rita, que não está aqui, mas que também acabou de lançar um livro chamado Zaranza, pela editora Reformatório. E mandar um beijo para todo mundo. Eu queria Beijo. agradecer, Noemi, posso agradecer de novo a Claro, vocês, claro. Edilson, Noemi, e agradecer as pessoas que estão até agora aqui nos ouvindo, né? Achei tão legal, porque esgotou rapidamente, as pessoas se interessaram, e isso me deixou, obviamente, muito feliz. Eu queria manifestar aqui a minha gratidão. Eu queria aproveitar, então, a carona com a Ana e agradecer, pessoal, a todos vocês aí pela presença, a Noemi pelo convite, a Ana pelo belíssimo livro com o qual nos contemplou, e reafirmar algo que a Noemi disse agora. Há um belo momento de escritoras brasileiras criando coisas muito interessantes. A Júlia está aí chegando, a Ana, tantas outras, que vocês nos brindem aí com visões de mundo outras, né, para a gente poder perceber a vida de um modo muito melhor. Obrigado a todos vocês aí e se cuidem bem, pessoal. É um desejo maior de todos nós, né? Muito obrigado.